Olá pessoal, eu vou passar para vocês nesse vídeo o que é importante você saber para poder começar a se comunicar em inglês. É a parte estrutural da língua inglesa é bem simples comparada com o nosso português, porque em inglês não tem conjugação verbal e tudo começa com eu, tu, ele, nós, vós, eles. Assim, tudo começa aqui. Eu, você, ele para homens, ela para mulheres, it quer dizer ele ou ela para tudo que não for ser humano. Pode-se dizer que it é ele ou ela para objetos e animais. E nós, vós ou vocês, e eles, eu, tu, ele, nós, vós, eles. I, you, he, she, it, we, you, they, eu, você, ele, ela, ele ou ela, nós, vocês e eles. E depois vem um verbo, vamos usar aqui o verbo walk, que é caminhar. Então, como em inglês não tem conjugação, é como se você dissesse eu andar, você andar, ele ou ela andar, nós andar de manhã, we walk, you walk, e eles walk. Em português seria eu walk, tu walks, ele walk. Nós walkamos, vós walkais, eles walkam. Mas olha que beleza, em inglês não tem nada disso. O verbo walk não tem flexão nas afirmativas, nas frases em inglês. Por exemplo, I walk, you walk. Você caminha de manhã. Você caminha no parque. In the park. You walk in the park. Nós podemos então dividir uma afirmação em inglês em 3 colunas. Em português, você pode dizer em português caminho devagar, ando devagar, porque não tenho pressa. Não precisa colocar o sujeito, eu ando devagar. Mas em inglês, como em inglês não tem conjugação verbal, é necessário que você use sempre um sujeito para saber quem que andar. Um sujeito, um verbo e o complemento quando necessário. Complemento quando necessário. Isso se aplica para todos os verbos da língua inglesa. Por exemplo, o verbo beber, drink. I drink, you drink, he, she, it drinks, we drink, you drink, they drink. A única coisa que tem, não tem conjugação. A única coisa que tem é que quando for ele ou ela, terceira pessoa do singular, ele ou ela, tem um S aqui em todos os verbos, ok? Então, you walk in the park, você caminha no parque. You drink water, você bebe água. I drink water, eu bebo água. They drink water, they walk in the park, eles caminham no parque, eles bebem água. Muito bem, assim se faz as afirmativas em inglês. Isso se aplica a qualquer verbo. Muito bem. Agora, nosso objetivo é transformar afirmações em perguntas. Afinal, através de perguntas e afirmações, que seriam as respostas, é que nós podemos iniciar e levar adiante uma conversação, uma comunicação no idioma inglês. Para se fazer perguntas em inglês, é muito simples. Basta você colocar aqui, antes do sujeito, nesta coluna, primeira coluna, a palavra do. O auxiliar do, que indica que isso aqui, então, virou uma pergunta. Do you walk in the park? Você caminha no parque?
Do I walk in the park? Eu caminho no parque? Do they walk in the park? Eles caminham no parque. Do we walk? Nós caminhamos. Do you walk? Vocês caminham? Quando for he, she, it, então, ao invés de do, nós vamos usar a partícula does. Does she walk? Quando na pergunta, não precisa desse S, porque esse S aqui, ele vem para cá, na partícula indicativa de pergunta no presente, para a terceira pessoa do singular. Does she walk in the park? Muito bem, essa é a forma de se fazer perguntas, e você pode variar aqui os verbos que for necessário e os complementos. Esse complemento ele pode ser longo. Por exemplo, do you walk in the park in the morning with your dog when it's not raining? Você caminha no parque com o seu cachorro de manhã quando não está chovendo? Mas a raiz, a estrutura, o início é essa estrutura aqui. Para nossa sorte, a estrutura do inglês é bem mais fácil que o do português. Então, do you walk? Você caminha? Mas eu não quero falar você caminha, eu quero perguntar se você caminhou ontem. Então, o que vai mudar? Não tem conjugação na língua inglesa. Você vai usar a partícula did. O auxiliar did indica que isso é uma pergunta e indica também que é uma pergunta no passado. Did you walk in the park yesterday? Você caminhou no parque ontem? E no futuro? No futuro você vai usar a palavrinha, o auxiliar, will. Will está aqui para indicar que isso é uma pergunta também. Mas não é no presente que usa-se do ou das. Não é no passado que se usa did. Mas sim, é no futuro. Usando-se o will, indica-se que é uma pergunta no futuro. Amanhã, tomorrow. Will you walk in the park tomorrow? Will you drink beer on the weekend? E por aí vai. E depois aqui tem mais algumas palavrinhas aqui, mais uma meia dúzia de palavras, que é praticamente 95% de tudo que existe na língua inglesa para se formar uma pergunta. Existem dois tipos de pergunta na língua inglesa. Uma pergunta chama-se yes, no. Yes, no question. Pergunta sim ou não. Pergunta sim ou não começam com uma dessas palavras, dependendo do tempo que você queira utilizar na sua pergunta. Existe um outro tipo de pergunta que se chama W8 question. W8 question são perguntas que começam com palavras que começam com WH. W8, WH. Perguntas que começam com WH, tipo assim, o que, onde, como, quando, por quê. Começando com WH, what, where, when, who, how. How se encaixa aí também. Então, se você perguntar, do you walk in the park? A resposta vai cair aqui, yes I do, no I don't. Ou significa a mesma coisa que no I do not. Quando você fala, você pode falar do not ou don't. Mas quando escrever, não se escreve nada abreviado. Então, do you walk in the park? No, I do not. Vamos utilizar essa forma, no, I don't. Então, quando você começa uma pergunta com uma dessas partículas, essa é uma pergunta yes, no, porque vai cair aqui nesse quadrinho. Yes, I do, no, I don't. E se for com o did? Did you walk in the park ontem, yesterday? Só muda aqui, o que está em vermelho, yes I did, no I didn't. Se você estiver falando no, respondendo uma pergunta no futuro, will you walk in the park tomorrow, amanhã? Só substitui a palavra que foi utilizada na pergunta nesse quadrinho. Yes I will, no I won't. Que é a mesma coisa que no I will not.
No entanto, se você começar uma frase com WH, com WH, com essas palavras, o que, onde, como, quando e porquê, e etc., você não pode responder utilizando aquele quadrinho ali à direita. Você tem que dar uma resposta. Por exemplo, when, quando você caminha no parque. When do you walk in the park? Você não pode responder yes, I do. No, I don't. Sim, Quando você caminha no parque? Sim, Não dá, né? Você tem que dar algo mais, uma frase. Então, você vai fazer uma afirmativa para responder essa pergunta. When, quando você caminha? E a afirmativa começa exatamente aqui, como nós vimos anteriormente, no sujeito. Eu caminho no parque de manhã. Quando você caminha no parque, não pode responder yes or no, você tem que fazer uma afirmativa. Eu walk in the park in the morning. Depois nós veremos, vamos nos aprofundar mais nos W8 question, que é bem simples, exatamente como eu falei, basta conhecer o que é o que é quando, onde, quando, porquê. Simplesmente isso e lembrar que você tem que fazer uma afirmativa na resposta. É isso.